Então, estou fazendo aqui. Valeu, grande. Obrigado, viu, o Marcelo. Vamos lá tentar passar aqui um conteúdo bom. Então, entrou aqui um amigo meu, o Luiz Felipe. Luiz Felipe é um jovem estudante que eu conheço desde que ele nasceu. E é um rapaz que tem muita garra, tem muita inteligência e tem muita bondade. Então eu tenho certeza de que o Luiz Felipe vai ser um profissional muito bom, muito competente, até justamente pela formação familiar que ele recebe, que é ótima, e também vai ser uma pessoa que vai ajudar a muitos nesta vida. Então, Luiz Felipe, força aí, ânimo e continua nessa tua caminhada firme aí. Grande abraço. Bom, então, como vocês sabem, eu tenho feito aqui umas lives, né, para falar sobre a lei natural, né? Essa lei natural seria uma lei que todos os seres humanos levam dentro de si, né, todos nós, e que é uma lei que é igual em todos os seres humanos. Então ele tem os mesmos princípios, né? Tem as mesmas, digamos, as mesmas prescrições, tá? Só que essas prescrições, essas ordens, essas regras que compõem a lei natural são regras genéricas, né? Como, por exemplo, faz o bem, evita o mal, né? Procura preservar a vida, procura preservar a integridade física, constitui amizades, né? Procria e forma família. Então são princípios muito genéricos, são princípios de atuações muito genéricos e não são detalhados a ponto de a gente poder contar com uma resposta correta, exata, né, para cada momento da nossa vida. O que eu tenho de fazer agora? Então eu vou lá na lei natural, como se fosse um manual de instruções, né, abro e vejo qual é a solução para o caso concreto. Não é assim, né? O que vai fazer com que a gente encontre a solução para o caso concreto é essa lei natural encarnada na nossa vida através das virtudes, né? Então, as virtudes são essas excelências do caráter, né? Excelências do comportamento, que as qualidades positivas do comportamento, que a gente vai conquistando e cultivando ao longo da vida, né? E elas são, então, a tradução prática da lei natural na nossa vida, né? Então, quando a gente tem essas virtudes, a gente tem desejos bons, desejos que estão de acordo com a lei natural. Grande Rubens, tudo bom? Salve, Rubens! Quando nós temos as virtudes, nós temos desejos que estão de acordo com essa lei natural, e depois a nossa inteligência voltada para a ação, ela também acaba sendo influenciada por esses desejos, e aí ela é que monta a regra para eu agir aqui e agora de uma maneira que esteja de acordo com essa lei natural. Então a lei natural é a fonte das virtudes, né? Mas ela precisa das virtudes para poder se encarnar no meu comportamento, nas minhas ações de cada momento, né? Então, esse é um tema que sempre esteve muito... nunca deixou de estar em voga na história do pensamento humano, sobretudo na filosofia, mas que hoje em dia está tendo uma reabilitação bastante boa, né, depois de ter passado aí mais ou menos uns 150 anos em baixa, né, porque houve um clima cultural a partir do século XIX até mais ou menos metade do XX, né, um pouco antes do século XIX, né, e que dá mais ou menos uns 150 anos, em que os grandes
os principais filósofos, pensadores, né, acabaram tendo um clima assim, de bastante ateísmo, né, de descrença em Deus, e acabaram, consequentemente, por tabela, deixando de lado a lei natural. Né? É claro, a lei natural acaba sempre pressupondo uma divindade, acaba sempre pressupondo que há Deus, né, que existe Deus, porque ele seria o responsável por implantar dentro de nós essa lei natural. Né? É uma lei que diz respeito à formação do nosso caráter e a dinâmica do nosso comportamento, né? A nossa tomada de decisões e as nossas ações que vêm em seguida dessa tomada de decisões. Bom, a gente já viu a lei natural na literatura grega, né? Por exemplo, na literatura grega de Homero, de Sófocles. Já vimos também na filosofia grega no seu auge, né? Sobretudo quando nós tratamos de Aristóteles, né? Embora ele não tenha tratado de maneira muito extensa a lei natural, vamos dizer, toda a ética de Aristóteles está baseada na lei natural, né? E depois nós vimos a lei natural na filosofia grega mais tardia, né? Aquela antes de Cristo ainda, né? Mas logo depois de Aristóteles, né? Que é que depois foi levada para Roma por Cícero, né? Tá? Dos estoicos, né? Depois, o aproveitamento dessa lei natural levada por Cícero para Roma pelos jurisconsultos, né? Os grandes mestres do direito dos séculos 2 e 3 de Roma. E, por fim, nós vimos a lei natural na tradição religiosa judaico-cristã, e pelo menos nos inícios dela, e depois também em outras tradições antigas, né, como por exemplo no hinduísmo, no confucionismo chinês, no próprio islamismo, né? E hoje eu vou conversar com vocês sobre a grande síntese jamais feita, né, e que até hoje não foi superada, da lei natural, que foi feita por São Tomás de Aquino. Né? Então, Tomás de Aquino, ele é um santo da Igreja Católica, né? Ele viveu nos anos 1300, tá? nos anos 1200, né? No século XIII. Ele era italiano e morreu aos 49 anos de idade. Escreveu uma barbaridade. Ele pertencia à ordem religiosa dos dominicanos, né, que tinha sido fundada algumas décadas antes de ele nascer, e depois ele foi um grande intelectual, né, porque os dominicanos se dedicavam bastante a isso, né, a produção, vamos dizer assim, ao estudo, a escrever, né, sobretudo em matéria de teologia e de filosofia, e depois também a pregar, né, a falar para as pessoas, tá? Então, tanto é que o nome oficial dos dominicanos é Ordem dos Pregadores, né? Porque eles pregavam. Né? Muito bem. E Tomás de Aquino vive 49 anos de idade, mas escreveu uma barbaridade. Né? Impressionante quanto ele escreveu e como foi assim a vida dele, uma vida muito frutífera. Né? E antes de falar propriamente da filosofia dele, depois entrar na lei natural, eu gostaria de falar um pouquinho, né, sobre a vida dele, como que era a personalidade dele, tá? Então, deixa eu ver aqui, pronto, né? Eu vou ler aqui um trecho de um verbete, de uma enciclopédia de filosofia, um verbete chamado Tomás de Aquino, para que vocês tenham uma ideia de como ele era, tá? Então diz assim: de acordo com os testemunhos apresentados durante o seu processo de canonização, processo que fez com que ele fosse proclamado santo, né, algumas décadas depois dele falecer, na sua maturidade, Tomás era de elevada estatura, então era um cara alto,
forte, né, de complexão física grande, né? Muitos dizem que era gordo, mas isso também não está comprovado, né? Era ereto, né? Bastante ereto, e diz aqui bem proporcionado, né? Então, tinha um corpo harmônico. Tinha uma cabeça grande, né? Uma cabeça grande, assim no sentido físico mesmo, né? Bem formada, e era um pouco calvo, né? Então não era como eu, que sou totalmente calvo. Mas aqui tinha umas entradas só, né? Depois a tez dele, né? A pele de Tomás de Aquino, né? Parece que era clara, né? E diz aqui um testemunho que parecia com a cor do trigo, né? Um trigo novo, um trigo que acaba de germinar, né? Depois de temperamento, Tomás de Aquino ele era serenamente alegre, mas assim não era espalhafatoso, e raramente era visto de mau humor. Era reservado, né, e bastante propenso à abstração, a ser pensativo, né? Era modesto com as pessoas, né, mas com os seus colegas de universidade, sobretudo, ele era muito firme, né? Então, quando ele tinha as suas opiniões e estava certo delas, ele procurava ouvir os outros, mas depois ele nunca, se ele discordava, ele nunca deixava de mostrar a sua discordância. Depois ele, às vezes, era irônico, né, mas nunca mordaz ou sarcástico, né? Então era ironia fina, né, que mostra aí um bom humor também. Com os alunos, parece que era muito paciente e amável, né? E depois, até mesmo com os opositores dele, né, nas universidades, deu aula em Paris, deu aula em Nápoles, né, deu aula em Colônia, na Alemanha, né? Ele era reconhecido pela sua nobreza de caráter, né? Viajou muito pela Europa, por encargo dos dominicanos, né, da Ordem dos Pregadores, mas embora tenha viajado muito, exteriormente a sua vida foi relativamente tranquila, né? Dedicada em grande parte à oração, ao estudo, à pregação, ao ensino e a escrever. E ele parece que não desejava outra coisa além disso, né? Em 1265, né, ele foi nomeado pelo Papa da época como arcebispo de Nápoles. Mas ele pediu para o Papa para tirar o cargo dele. Ele não queria ser arcebispo de Nápoles. E o Papa aceitou, né? Então teve sucesso nesse pedido, né? Bom, depois a sua assombrosa produção literária mostra uma mente tão incansável como ágil, né? De fato, é impressionante ver como ele tinha uma capacidade de raciocínio e uma agilidade mental impressionantes. Nos seus escritos acadêmicos, desenvolveu um estilo característico, né, no qual estão combinados o rigor científico, a simplicidade da linguagem e uma espécie de sobriedade mesurada, né, mensurada, digamos, uma sobriedade aí que poucas vezes se exalta, né? Às vezes se exalta. O modo de se expressar dele normalmente é seco, né, direto, e por causa disso, também por causa de praticamente nunca ele se referir a si mesmo quando escreve, né, e muitas vezes consideraram que isso eram sintomas inconscientes de uma vida sentimental pobre, de que ele tinha poucos sentimentos. Mas é difícil dizer isso, é difícil pensar que Tomás de Aquino fosse assim quando você olha uma oração que ele compôs para uma festa litúrgica da Igreja Católica chamada Corpus Christi, né, que se chama Adoro-te devote, adoro-te com devoção, né, um hino ao sacramento da Eucaristia, né? De fato é um hino maravilhoso, muito bonito, né? E que é muito, digamos assim, é um hino muito aceso, né? É muito inflamado, né?
Então começa assim, né? Adoro-te com amor, Deus escondido, que sob estas espécies és presente, dou-te meu coração inteiramente, em tua contemplação desfalecido. Né? É muito bonito mesmo. Né? Muito bem, então isso em relação ao temperamento, um pouco para falar da pessoa de Tomás de Aquino. Né? Depois, com relação ao seu pensamento, sua atividade intelectual, Tomás de Aquino se dedicou profissionalmente à teologia. Mas para fazer essa teologia, quer dizer, para falar de Deus, né, que é o objeto da teologia, ele fez muita filosofia. Né? Então ele escreveu abundantemente sobre questões filosóficas, né, dando contribuições essenciais, substanciais, em diversos campos da filosofia. E de uma maneira especial os seguintes ramos. Né? A filosofia do conhecimento, tá, que é chamada também de epistemologia ou gnosiologia. Impressionante aqui as contribuições de Tomás neste campo. A antropologia filosófica, a filosofia sobre o homem, sobre o ser humano, fora de série. A teoria da ação, né, que ele mostra como que é a dinâmica da ação humana, algo também espetacular. A ética, que a lei natural faz parte da ética. A teoria do direito, em que ele tem dois tratados fabulosos, né, um sobre a justiça e outro sobre a lei, e principalmente no campo primordial da filosofia, que é chamada metafísica, né? Ou seja, o estudo do ser na medida em que é, o ser enquanto ser. Né? E aí Tomás de Aquino tem contribuições imensas. Ele foi um grande discípulo de Aristóteles, né? Talvez o maior dos discípulos de Aristóteles. Agora, se não foi o maior discípulo de Aristóteles, certamente está entre os maiores e certamente foi o melhor continuador de Aristóteles. Né? Então, Aristóteles foi, vamos dizer, um gigante, né? Absolutamente gigante. Né? Claro, dependeu de Platão para ser gigante. Né? E Tomás de Aquino foi um gigante nos ombros de Aristóteles. Né? Graças ao que Aristóteles viu, Tomás de Aquino, como que subindo aos seus ombros, conseguiu ver além, mais longe ainda. Né? Então, em todos esses campos, Tomás de Aquino fez não só comentários a obras de Aristóteles, como a Ética Nicômaco, o livro sobre a alma de Aristóteles, que é um livro de antropologia filosófica, né? Mas também no campo da metafísica, que é um campo muito duro da filosofia, Tomás de Aquino foi um campeão. Né? Muito bem. Então, vamos passar aqui já diretamente para o nosso tema, né, que é a lei natural em Tomás de Aquino. Então, vamos ver aqui, né, eu vou lendo o texto que está disponível aí na bio, né, da conta, na minha conta do Instagram. Então, quem quiser pode baixar, né, tem o link lá para baixar. Então, esse texto eu vou lendo com vocês, vou fazendo alguns comentários, né, à medida em que for lendo. Bom, o primeiro ponto fala da lei natural no conjunto da ética de Tomás de Aquino, da moral tomista. Então diz assim, Tomás de Aquino, né, nasceu em 1225 e morreu em 1274, atingiu uma síntese exitosa, bem-sucedida da tradição precedente da lei natural. No entanto, para Tomás, a lei natural não é o tema principal da moral, da ética. Né? O tema principal da ética para Tomás de Aquino é a felicidade mais as virtudes. Porque a felicidade é o fim da ética. E o meio para chegar a esse fim são as virtudes. Né? Agora é interessante, faço aqui um comentário, né, sobre que as virtudes elas são um meio para ser felizes, mas não é um meio que não tem nada a ver com a felicidade. Pelo contrário, é um meio que é intrínseco à felicidade. Vou dar dois exemplos aqui de atividades humanas para vocês entenderem o que é um meio intrínseco à finalidade e o que é um meio extrínseco, separado da finalidade. Então, um meio extrínseco da finalidade, por exemplo, é uma competição. Vamos pensar aqui numa corrida, tá? uma prova de atletismo.
Então aí você tem várias pessoas correndo e os 3 primeiros vão ganhar medalha, né? Ouro, prata e bronze. A medalha que esses 3 ganharem, aquele objeto, a medalha, né, ou o troféu, o que for, ou mesmo o prêmio em dinheiro, ele está totalmente separado da corrida. Né? Não é que na medida em que as pessoas corriam, a medalha ia sendo construída objetivamente. Não, a medalha estava pronta, estava guardada numa caixa lá. Né? Tá? Então, quer dizer, isso é um meio, o meio é a corrida, o fim é a medalha. Né? Então, a corrida ela é extrínseca à medalha. Ela não tem nada a ver. Agora, por exemplo, se você for fazer, por exemplo, você for costurar, né? Você for costurar no sentido mesmo de confeccionar, né? Um casaco de lã, uma blusa de lã, tá? Então você vai fazer lá com tricô, com máquina, ou como seja, né? Tá? Então, vamos dizer assim, cada agulhada que você dá ali, que você vai trançando os fios da lã, né? Já é a blusa, incompleta, mas está dentro da blusa. Aquilo é a blusa. Né? Então, qual que é o meio para chegar à blusa? A blusa é o fim. Né? O casaco de lã é a finalidade. Qual que é o meio? O meio é o ato de trançar os fios de lã. Né? Então, aí, o meio é intrínseco ao fim. O meio já faz parte do fim. Então, as virtudes que nós podemos adquirir, né, na nossa vida, as virtudes de caráter, elas já são a felicidade incompleta, mas a felicidade total que nós podemos ter, né, ao final da vida, por termos tido uma vida virtuosa, nós já experimentamos parte dessa felicidade ao agirmos virtuosamente em cada momento da nossa vida, ou pelo menos lutando para que haja uma ação virtuosa em cada momento da nossa vida. Né? Então, as virtudes, elas são meios intrínsecos da finalidade da nossa vida, que é a felicidade. Uma pessoa que vive virtuosamente é uma pessoa feliz. Claro que num grau de felicidade inferior ao grau de felicidade que vai ter depois de morrer. Mas já é feliz. Né? Então é como que você está trançando o fio de lã para construir ali o casaco de lã no final, né? A blusa. Tá? A felicidade seria a blusa e cada trançada no fio de lã seriam as virtudes, os atos virtuosos, né? Que nós vamos praticando. Tá certo? Então seguimos aqui com o texto, né? Com efeito, a consideração moral, que abarca a extensa segunda parte da Suma de Teologia, então só um parênteses, né? A obra de maturidade de Tomás de Aquino é a Summa Theologiae, em latim, né? Normalmente é conhecida em português como Suma Teológica, né? Mas na verdade a tradução correta seria Summa de Teologia, porque se fosse Suma Teológica, em latim teria que ter um nome quase igual, né? Summa Theologica, mas o nome em latim é Summa Theologiae, que traduzindo exatamente para o português significa Suma de Teologia. Suma no sentido de resumo, né? Embora seja um resumo super extenso, né? Então tem 3 partes a Suma de Teologia, e são enormes, né? Cada uma dessas partes, muitas e muitas, centenas e centenas de páginas, sendo que a segunda parte é tão grande que existe uma primeira seção da segunda parte e uma segunda seção da segunda parte, né? Então, em latim a primeira parte fica prima pars, a segunda parte fica secunda pars,
A primeira seção da segunda parte fica prima secunde, a segunda seção da segunda parte fica secunda secunde, e a terceira parte, em latim, é tertia pars. Então está aqui, né? Com efeito, a consideração moral, que abarca a extensa segunda parte da Suma de Teologia, a parte em que ele vai falar da ética, não começa nem termina com a lei, nem com a lei natural, nem com a lei divina, nem com a lei humana. Entre as centenas de questões que compõem a segunda parte, somente uma é dedicada à lei natural. Além disso, uma vez que a moral, a ética, é estruturada, de Tomás de Aquino, é estruturada de acordo com o rico organismo das virtudes, os preceitos da lei natural sempre são analisados em relação às virtudes correspondentes, né, a cujo serviço se encontram. Né. Então, a lei natural serve para quê? Para que nós tenhamos virtudes. Assim como os outros tipos de lei, né, que Tomás de Aquino vai comentar, a lei divina, que, por exemplo, se reflete nos 10 mandamentos, e a lei humana, que é, por exemplo, a Constituição, o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, etc., etc., todas essas leis humanas também estão em função do melhoramento comportamental do ser humano. Tá? Tanto a lei divina como a lei humana. E a lei natural entra no mesmo critério, tá? Tem a mesma índole. Tá? Então, tudo isso serve para que nós, seres humanos, sejamos melhores pessoas que agem, pessoas que tenham um comportamento, um caráter cada vez mais aperfeiçoado. Continua aqui, né? Convém recordar brevemente a estrutura da moral tomista. A consideração moral começa com a análise do fim último, que no homem é o que chamamos bem-aventurança ou felicidade. Né? Então toda a moral de Tomás de Aquino está a serviço da felicidade humana. Ela consiste essencialmente, embora não de modo exclusivo, na visão amorosa de Deus, que só pode acontecer na vida eterna pela atuação da graça divina. Agora, por que não é exclusivamente? Né? Faço um comentário aqui. Quer dizer, por que a felicidade não é só essa visão face a face de Deus que Tomás de Aquino, com base na revelação de Jesus Cristo, comenta, né? Indica. Porque existe como que uma antecipação dessa alegria eterna do céu já na vida terrena, né? Quando nós realizamos ações virtuosas. Tá? Então, é aquela blusa ou casaco de lã que nós vamos costurando e que fica aqui na terra e que fica pronta só no céu. Seria mais ou menos isso. No entanto, aquilo que nós costuramos aqui na terra já é aquela blusa celeste, digamos, né? Entre muitas aspas. Muito bom. Por ser imagem de Deus, o homem tem a capacidade de se autodirigir, dirigir a si mesmo, até essa bem-aventurança, até essa felicidade, por meio dos seus atos livres, por meio das suas ações. Nós temos liberdade e a nossa liberdade pode ser usada para amar Deus e, consequentemente, depois da morte, vê-lo face a face. Desse modo, a análise dos atos humanos, do seu valor moral e dos seus princípios internos, né, o rico mundo da afetividade, que Tomás aborda numa parte da Suma de Teologia chamada o Tratado das Paixões, é uma parte importante do estudo da moral. Então, quando fala de paixões, Tomás de Aquino está falando dos sentimentos, das emoções. Tomás de Aquino diz o seguinte: como que você faz para ter virtudes? Você precisa aperfeiçoar as suas emoções. Não, muita gente pensa que a gente tem que suprimir as emoções, né? Essa é a ideia, né? A gente encara a ética como se fosse um conjunto de regras e que para a gente cumprir a gente precisa se reprimir, precisa reprimir as emoções. E é totalmente o contrário, né? Não é que nós tenhamos que soltar as emoções, mas nós temos que aperfeiçoar as emoções de acordo com a lei natural.
Agora, como que nós vamos fazer esse procedimento? Aí vem toda a história, né? Nisto consiste a ética de Tomás de Aquino, que nós vamos ver aqui pouco a pouco, né? Só um pequeno parênteses, né? Por incrível que pareça, porque alguém que não pensa da maneira como Tomás de Aquino pensava, não pensou da maneira como Tomás de Aquino pensava, um grande fã dessa parte da Suma de Teologia, chamado Tratado das Paixões, era o Freud, né? O pai da psicanálise, né? O Dr. Sigmund Freud. Ele era um admirador inconteste, né, desse Tratado das Paixões, do Tratado dos Sentimentos, das Emoções de Tomás de Aquino, tal como está na Suma de Teologia. Seguindo aqui. Mas o ser humano aperfeiçoa-se realizando atos, ações, que procedem das virtudes. Então isso aqui vai ser interessante. A virtude não é a ação. A virtude é um hábito que eu tenho dentro de mim, que eu posso adquirir, né, e que vai fazer com que eu realize ações virtuosas. As virtudes, são objeto de uma exposição dupla e ampla, né? Elas são examinadas de uma maneira geral na prima secunde, né? Na primeira parte, na primeira seção da segunda parte da Suma de Teologia, e depois, muito detalhadamente, cada virtude, né? Ele começa prudência, justiça, fortaleza, temperança, fé, esperança, caridade, e depois várias virtudes anexas a essas 7, na segunda secunde, na segunda seção da segunda parte, né? E quando Tomás de Aquino fala do pecado, ele deixa claro, aqui o Rubens faz um comentário, né? É uma disposição de caráter, como diz na Ética. Sim, é uma disposição estável do caráter, né? Agora eu vou explicar um pouquinho mais isso, né? Quer dizer, quando Tomás de Aquino, na Suma de Teologia, ele fala do pecado, né, que seria a ofensa a Deus, no sentido teológico, ele diz que é o contrário da ação virtuosa, né? Então veja o seguinte, muitas vezes a gente diz assim, essa pessoa tem algumas virtudes, essa pessoa tem algumas virtudes, mas também tem alguns pecados. Veja só, o que se opõe à virtude não é o pecado, ou, em termos filosóficos, o erro moral, o erro ético, né? O que se opõe à virtude é um hábito, uma disposição estável do caráter que contraria a lei natural, que se chama vício moral. Tá? Não é um vício tipo o vício do alcoolismo, o vício em drogas, não. É um vício, por exemplo, o vício da mentira, né? o vício da maledicência, a pessoa que fala mal dos outros, né? Por exemplo, o vício Tudo bom, Silvia? Como você está? É o vício por exemplo, da pessoa que é injusta, né? Por exemplo, a pessoa que sempre que tem oportunidade, ela leva vantagem indevida, ela rouba, né? Ela subtrai alguma coisa de alguém, né? Tá? É o vício da pessoa estúpida, é o vício da pessoa extremamente estúpida com os outros, né? É o vício da pessoa extremamente, digamos, tímida, né? Que está muito acanhada, né? As virtudes se opõem a esse tipo de coisas, tá? Agora, uma pessoa virtuosa, ela pode errar, não só pode como erra, efetivamente, tá? Mas, normalmente, ela acerta. Então, a maior parte das ações da pessoa que tem o hábito da virtude são ações, a maior parte é de ações virtuosas. A menor parte é de ações viciosas, de ações que contrariam essa lei moral natural. Tá? Já no caso da pessoa que é viciosa, que tem uma série de vícios, né? Em maior ou menor grau, mas tem os vícios, ela eventualmente acerta. Eventualmente realiza ações boas, no sentido de que são acordes
a lei moral natural, estão de acordo com ela, né? Mas habitualmente o que ela vai fazer? Vai cometer erros morais, erros éticos, ou, em sentido teológico, pecados. Tá? Então, quer dizer, por isso, a pessoa virtuosa não é a pessoa que nunca erra, né? Ou que nunca peca. Não, eventualmente sim. Né? E isso faz parte da fragilidade humana. Depois, outra coisa importante, né? Uma pessoa que, vamos supor, viveu a vida inteira de uma maneira viciosa, décadas e décadas e décadas e décadas. Essa pessoa fala assim, agora minha vida não tem mais jeito, né? Muita gente diz isso, né? Eu estava vendo outro dia um vídeo aí entrevista do Mike Tyson. O Mike Tyson ele tem um remorso imenso assim, de tudo que ele fez na vida, né? A quantidade de gente que ele prejudicou e tal. E tudo que ele fez em relação às drogas, enfim, né? Ele tem um remorso imenso hoje, aos 50 e tantos anos de idade, né? E ele é um cara um pouco desesperançado, né? O boxeador, o Mike Tyson, né? É um cara bem desesperançado com relação ao resto da sua vida. Ele acha que não vai ter mais jeito, que sempre ele vai ter recaído em drogas, ele sempre vai ter a tendência, ele sempre, uma hora ou outra, ele vai sempre acabar cometendo uma grande injustiça em relação às pessoas que o cercam e tal, né? Certamente, pelo fato de ele ter se acostumado, né, de ter desenvolvido esses hábitos viciosos, ele vai ter uma propensão a isso. Mas, como ele é um ser humano e é um ser livre, ele é livre também para procurar pouco a pouco, né, com base num treinamento, né, que tem de ser diário e tem de ser ininterrupto, para, vamos dizer, reverter, virar a mesa, né, transformar esses vícios dele em virtudes. Ele é capaz de fazer isso. Por pior que tenha sido a vida dele até agora. Agora, uma pessoa que é, por exemplo, que é ao contrário, que ao longo da sua vida, né, desenvolveu um caráter muito virtuoso, ela também vai ter a propensão, né, quase que praticamente instantânea, né, praticamente instintiva, de agir de maneira virtuosa. No entanto, como também é uma pessoa livre, ela pode usar a liberdade para o contrário. Ela pode usar a liberdade para começar a fazer o mal. E isso pode virar habitual nela, e ela vai perdendo uma a uma das suas virtudes e vai adquirindo os vícios opostos. Assim como uma pessoa viciosa pode ir derrubando uma a uma das suas virtudes e pode adquirir as virtudes opostas aos vícios, o contrário pode acontecer também com a pessoa virtuosa, né? Então, por isso que tem uma filósofa, né, norte-americana, Martha Nussbaum. Ela estuda muito a literatura grega antiga, né, a filosofia grega, sobretudo Aristóteles. Ela tem um livro que se chama A Fragilidade do Bem, né? Se eu não me engano, foi traduzido para o português, né? Se baseando justamente nas tragédias gregas, porque nas tragédias gregas, na literatura, a gente vê isso, né, bastante. Tá? E também nas obras da chamada literatura, vamos dizer, perene, da literatura universal clássica, né, ou seja, que reflete o ser humano na sua essência e vai valer tanto para a época em que foi escrita, como para hoje, como para o futuro. Né? Então, um exemplo disso é Shakespeare, por exemplo, né? E os dois grandes exemplos, Shakespeare e Dostoiévski, né? No meu modo de ver, são os dois maiores exemplares dessa literatura perene, né? Então, Shakespeare, você pega, por exemplo, a obra em que isso fica mais manifesto para mim é Macbeth, né? Essa peça teatral que, né? Macbeth. Depois em Hamlet também, mas em Otelo também, né? Tá. E a obra de Dostoiévski, em que isso fica mais patente, segundo o meu modo de ver, é Crime e Castigo, mas também Os Irmãos Karamazov. Né? São duas obras que não à toa são as mais famosas
de Dostoiévski, né, que é um literato russo do século XIX. Tá certo? Então, Tomás de Aquino, né, no tocante às virtudes e aos vícios, ele estuda tanto as formas de virtudes, né? Também diz aqui o Rubens, né, o Senhor dos Anéis, né, The Lord of the Rings, né, do Tolkien, né? Também é uma obra que mostra muito isso, né? Tá? Sem dúvida alguma, né? As próprias obras do C.S. Lewis também vão bem por aí, né? Tá? As fábulas dele, né? Depois o Lewis tem muitas obras que são ensaios mesmo filosóficos, né? Então, filosóficos ou filosóficos teológicos, né? Como Mero Cristianismo, a abolição do homem, né? Depois aqueles Surprised by Joy, né? Surpreendido pela alegria. Na verdade é surpreendido pela Joy, né? Que foi a esposa dele, né? E quando ele se casou já uma idade muito avançada. Que a Joy teve um papel muito importante, né? Para tirar o Lewis de uma espécie do C.S. Lewis, Clive Staples Lewis, de uma espécie de uma vida um pouco fechada, uma vida em que ele queria só dar aulas porque ele sabia muito mais que os seus alunos, então ele queria sempre se sentir por cima e tal. E ele não queria se comprometer sentimentalmente com ninguém, né? Mas ele acabou se comprometendo sentimentalmente com a Joy e casou-se com ela, né? E é uma história dura, a história dos dois, né? Não vou dar spoiler porque tem um filme que eu recomendo para vocês que se chama Terra das Sombras, que conta esse período da vida do C.S. Lewis em que ele conhece a Joy, né? Que também é uma literata menos conhecida, norte-americana, que vai conhecê-lo, é admiradora do Lewis e vai conhecê-lo na Inglaterra, né? Então é um filme dos anos 90, né? Tá? Então vale a pena assistir, né? É com Anthony Hopkins, inclusive, tá? Faz o papel do C.S. Lewis. Então, Terra das Sombras. E em inglês é justamente Shadowlands, né? Terra das Sombras. Muito bem, agora vamos entrar aqui no ponto. Tomás de Aquino fala da lei eterna e da lei natural, né? Porque a lei natural, que reside em cada ser humano, ela deriva dessa lei eterna, que é a lógica com que Deus governa toda a sua criação. Tá? Vamos lá. Ainda que o homem seja autor da sua própria conduta, o homem é o dono dos seus atos, ele é impulsionado por Deus a conseguir a sua perfeição. Tá? Essa é a visão de Tomás de Aquino. Deus instrui-nos por meio da lei e ajuda-nos através da graça divina. Para Tomás, a lei é uma entidade analógica, ou seja, trata-se de uma realidade que se concretiza de múltiplas maneiras, todas elas relacionadas entre si. Então, o que Tomás de Aquino vai dizer? A lei, você tem vários tipos de lei. Você tem a lei eterna, você tem a lei natural, né? No ser humano é uma lei que também é moral, não é só instintiva, né? Você tem a lei positiva e a lei humana, tá? Lei eterna, lei natural e lei humana. Então, Tomás de Aquino vai dizer assim, qual que é o sentido original da palavra lei? É o da lei eterna. Tá? É a lógica com a qual Deus governa a sua criação. E os sentidos derivados? É o da lei natural e o da lei humana. Tá? Agora, por que a palavra lei é uma palavra analógica? Porque esse sentido primário de lei, que é o da lei eterna, né, é graças a ele que você pode formar os outros dois sentidos, a lei natural e a lei positiva. Ou seja, a lei positiva e a lei natural, elas fazem referência à lei eterna. E é por isso que elas carregam o nome de lei, elas têm a qualidade de lei. Né? Tá? Então, isso é analogia. Uma palavra análoga é uma palavra que tem vários significados,
sendo que um significado original e os outros são significados derivados. Tá? Então, o significado original é chamado de analogado primeiro e os significados derivados são chamados de analogados segundos. E depois você tem outros dois tipos de palavras. Né? Você tem as palavras unívocas e as palavras equívocas. Tá? As palavras unívocas são aquelas que têm um único significado. Tá? Um único significado. O que é muito raro de se encontrar em qualquer idioma. Tá? Eu tinha uma vez pensado numa aula, né, numa palavra unívoca, aí um aluno foi... Eu nem me lembro agora, eu esqueci porque o aluno me frustrou. Ele foi procurar no dicionário e encontrou lá essa mesma palavra era o nome dado a um tipo de pássaro, né, tá? Um tipo de ave. Então, não é de pássaro concretamente, ave e pássaro. Né? Então aí me frustrou o exemplo, aí eu me esqueci do exemplo, né? Mas palavras, a maior parte das palavras elas são equívocas, né? Tá? Então a palavra, por exemplo, manga, né? Dois exemplos aqui bem fáceis de se lembrar, né? A palavra manga, posso pensar na fruta manga ou posso pensar, né, na manga da camisa, tá certo? Ou então a palavra mangueira, posso pensar na árvore que dá mangas, como posso pensar num instrumento de plástico, né, a mangueira, né, que serve para eu regar as plantas, para eu jogar água em algum lugar, tá certo? A palavra lei, ela não é nem unívoca, ou seja, não tem um significado só, e nem equívoca, ou seja, tem vários significados, mas que não tem relação uns com os outros. É uma palavra análoga, ou seja, tem vários significados, mas todos os significados fazem referência ao significado principal ou original, que no caso da palavra lei é, segundo Tomás de Aquino, lei divina. Tá? Lei divina, mas no sentido de lei eterna, a lógica com a qual Deus governa aquilo que criou, toda a sua criação. Muito bem, então vamos em frente aqui. Né? A lei sempre é uma ordenação da razão, orientada ao bem comum e promulgada por quem se encarrega de administrar uma determinada comunidade. Então, essa aqui é uma definição de Tomás de Aquino, que está na prima secunde da Suma de Teologia, né? na primeira seção da segunda parte, questão 90, artigo 4º. Tá? A Silvia está me dizendo aqui que mangueira também significa local onde fica o gado de leite, tá vendo? Então, mais um significado de uma palavra equívoca, né? Não tem nada a ver com a mangueira planta, né? E não tem nada a ver com a mangueira para regar algum lugar, né? Algumas plantas, né? A mangueira árvore e a mangueira para regar, né? Bom, estas características não se aplicam somente às leis, essas características de lei não se aplicam somente às leis humanas, nas quais são facilmente identificáveis, mas dizem respeito a qualquer tipo de lei, ou seja, dizem respeito tanto à lei eterna, como a lei natural, da qual nós estamos falando principalmente aqui, né, nessas lives, e como também a lei humana. Entre os diferentes sentidos analógicos do termo lei, Tomás destaca a lei eterna, é o sentido principal, que é a própria razão divina, a lógica, o logos, né, mediante a qual o Criador governa o mundo, governa o universo que ele criou. E a lei natural não é senão a participação da lei eterna na criatura racional. Tá? Então, para Tomás de Aquino, há duas criaturas racionais. Tá? O ser humano e os anjos. Tomás de Aquino, vamos dizer, eu falei muito assim dos campos da filosofia em que ele se destacou barbaramente, né? Estupendamente. Os campos da teologia em que ele se destacou de uma maneira brilhante também são tão numerosos quanto os da filosofia. Né? E tem um campo que até hoje ele também é imbatível, que é a teologia dos anjos. Né? E que ele usa muitos elementos de filosofia para poder falar de como seria o ser angélico, o ser angelical. Tá? Então, para ele, existem duas criaturas racionais. Os anjos, que estão acima dos homens, e os homens, os seres humanos.
O que é a lei natural? Que existe tanto nos anjos como nos seres humanos, só que diferente, né? De uma maneira diferente. Seria a participação dessa lei eterna, né? Dessa lógica com a qual, dessa razão divina com a qual o próprio Deus rege, governa o mundo que ele criou, o universo que ele criou, nos anjos e nos seres humanos, nessas duas criaturas racionais. Tá certo? Muito bem. Depois aqui, a lei eterna, deixa eu ver quanto falta para terminar este ponto aqui, mas falta bastante, então não vou falar mais um pouquinho só, depois eu deixo aberto para, se alguém já quiser pensar em perguntas e escrever aqui, fica à vontade, tá? Se alguém quiser pedir para também participar da live, que fica mais fácil falando, né? Então um tempinho dá para dar, beleza? Eu aceito vocês aqui, porque eu vou fazer só até as 8, tá? Embora agora dê para fazer mais tempo aqui no Instagram, eu tenho que ter outras coisas aqui, então às 8 eu vou encerrar, beleza? Então vamos lá. Três tipos, criatura racional. A lei eterna é como que o projeto na mente do artífice. Tá? O artífice aqui seria, no caso, Deus. Né? O projeto que ele tem para todos os seres que ele criou, que compõem o universo. A lei natural é como que esse projeto, ou racionalidade intrínseca da criação, posta no próprio homem. Pois bem, não se trata simplesmente de afirmar que o homem tem uma razão de ser, que se manifesta na harmonia das suas potências. As potências do ser humano são 3, tá? Isso desde Platão. Tá? Então seria a inteligência ou razão, que é a capacidade de conhecimento, a vontade, que é a capacidade de volição, né, de querer, e as paixões ou sentimentos ou emoções, que são a capacidade de desejar. Tá? Então nós temos 3 potências: inteligência, vontade e sensibilidade ou emoção, ou emotividade. Tá? Então, pensar, querer e sentir ou desejar. Então, muito bem. Não se trata simplesmente de afirmar que o homem tem uma razão de ser que se manifesta na harmonia das suas potências, dessas 3, ou na maravilha da sua compleição física. Né? Não é só a racionalidade passiva que podemos ver na beleza de uma planta, na disposição harmoniosa dos membros de um animal, ou na sabedoria, entre aspas, dos processos naturais. Né? Você vê uma sabedoria não da planta, mas, vamos dizer assim, de quem inventou a planta, por exemplo, no processo de fotossíntese. Né? Maravilhoso, maravilhoso. Trata-se também de uma racionalidade ativa, na qual o ser humano, naturalmente dotado de razão, né? É isso que diferencia o ser humano dos outros seres, digamos, terrestres. O ser humano percebe de maneira espontânea e necessária, ou seja, de maneira natural, isso que significa natural no ser humano, né? Algo que é espontâneo e necessário, as linhas fundamentais desse projeto divino, e se inclina também, de maneira espontânea e necessária, aos bens fundamentais desse projeto. Né? Então, o homem percebe em si mesmo a lei natural, né? Pouco a pouco, e é atraído por essa lei natural. Né? Mas, por ser livre, ou seja, por ser capaz de se autodeterminar, e por sentir atração também para o contrário, né? Atração para desobedecer à sua própria consciência moral, o ser humano pode rejeitar a lei natural. Então, eu gosto sempre de exemplificar com coisas, digamos assim, populares, né? Porque eu acho que não adianta nada a gente fazer filosofia sem dar exemplos, porque senão as pessoas não entendem, não se interessam, e a filosofia serve para as pessoas se interessarem para melhorar a sua vida. Né? Então, se você não dá exemplos, as pessoas não se interessam e perdem um canal muito bacana, muito esplêndido,
para melhorar a sua vida. Então, vou falar aqui para vocês de Pedrinho Matador. Pedrinho Matador é considerado o maior serial killer do Brasil. Tá? Então é um cara que está vivo até hoje, né? E se vocês puserem no YouTube, né, Pedrinho Matador, Roberto Cabrini, vocês vão ver uma entrevista que o Cabrini fez com esse Pedrinho Matador. Pedrinho Matador é um camarada que começou a matar lá na adolescência, foi preso, e onde ele mais matou gente foi na prisão mesmo, né, no tempo que ele ficou preso. Né? Então, a entrevista do Cabrini é muito legal com ele, assim, quer dizer, legal no sentido de interessante, né? É uma história muito, muito triste, né? Uma história, vamos dizer assim, muito desafortunada, uma tragédia realmente para ele, né? Tá falando do Mike Tyson antes aqui, que o camarada vê a vida dele como incorrigível, absolutamente já é só esperar chegar ao caixão, né? O Pedrinho Matador, pior ainda, tá? Pior ainda. Mas aqui o Pedrinho Matador tá lá falando com o Cabrini e tal, não sei o que, lógico, o cara tem problemas psíquicos, né? Isso aí é evidente. Fica evidente ao se ver a entrevista. Mas uma coisa que, um dado momento ali, o Cabrini pergunta para ele assim: você se arrepende de ter matado essas pessoas, né? Ele diz assim: não me arrependo. Né? Não me arrependo porque elas mereciam morrer mesmo e tal, né? E das as razões dele, porque elas foram más comigo ou foram más com outras pessoas, então elas mereciam morrer. Aí então o Cabrini diz assim para ele: o que você espera da sua vida daqui para frente? Porque ele já cumpriu mais de 30 anos de prisão, já saiu, né? Que é o máximo que a lei brasileira permite, né? Ele diz assim: eu espero que Deus me perdoe. Aí o Cabrini faz a pergunta para ele: mas como que você quer que Deus te perdoe se você não está arrependido? Para Deus te perdoar, para qualquer pessoa te perdoar, você não precisa mostrar um arrependimento, dizer que você errou, né? E que gostaria de retificar e voltar atrás e não errar mais, né? E nessa hora ele não soube responder, né? Essa parte é muito, vamos dizer assim, me chamou muito a atenção, porque ali, né, como eu sempre lido com essa coisa da ética filosófica, né, até por profissão, ali fica claríssimo, né, naquela cena filmada, né, que o tal do Pedrinho, né, matador, o cara, ele, vamos dizer assim, tem um desejo pela lei natural, por aderir à lei natural, ao mesmo tempo em que ele rejeita a lei natural. É uma tensão que está ali dentro dele. Né? E o olhar dele revela essa tensão. Depois da pergunta do Cabrini, né? Como é que você pretende, como é que você vai conseguir obter esse perdão de Deus se você não se arrepende? Então, o olhar atônito dele revela essa tensão interna, tá? De atração pela lei natural e de repulsa ao mesmo tempo pela lei natural por causa dos hábitos viciosos que ele foi acumulando ao longo da vida, sobretudo pelas ações de homicídio, pelos assassinatos que ele cometeu, né? Que foram centenas não, foram mais de 100. Tá joia. Bom, agora deu 8 horas, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode aí digitar ou pedir para participar aqui, a gente divide a tela, tá? Deixa eu ver onde eu parei aqui, né? Então parei aqui na página 11, primeiro parágrafo já foi lido, vai ser no segundo parágrafo, tá? Então, aí na próxima live, né, então vou falar desse finalzinho aqui, né? Dessa parte aqui dessa primeira parte da síntese de Tomás de Aquino sobre a lei natural. Vão começar a ver as outras partes, tá? Esse aqui é um texto o texto tem 46 páginas. A maior parte do texto é justamente essa síntese de Tomás de Aquino, né? A síntese tomista da lei natural. Então vão ver as inclinações naturais, né? Que é a partir dessas inclinações naturais que Tomás de Aquino mostra
por que existe essa lei natural, tá? Porque não é algo chutado. Tá? É uma conclusão a que ele chega. Na verdade, não é uma conclusão a que ele chega. Ele já recebeu a informação de que havia. Então ele procura demonstrar de maneira racional, né, independentemente de conteúdo de revelação sobrenatural da Bíblia, etc., né, à luz da razão humana somente, que existe essa lei natural. Tá? Algo que, por exemplo, Platão já tentou fazer antes de Cristo, Aristóteles também e os estoicos também. Né? Tá? Depois vamos ver a relação mais estreita, de maneira mais estreita, mais detalhada, a relação que existe entre lei natural e virtudes e as ações que as virtudes podem, que nós podemos fazer graças às virtudes, né? Ações virtuosas. E depois nós vamos ver também que a lei natural ela não é estática, ela é dinâmica, né? Há muitas partes da lei natural que mudam com o passar do tempo, mas é lógico que para que alguma coisa mude, tende a haver algo fixo, um referencial fixo, né? E ao mesmo tempo que a lei natural é universal, que vale para todos os seres humanos, segundo Tomás de Aquino. Nós vamos ver isso aqui, né? E mais adiante, né? Bom, aí termina. Depois sim começa a quarta parte aqui do texto, né? Que vai falar de algumas derivações modernas dessa explicação da lei natural, tá? Que foram dadas por vários pensadores, teólogos, filósofos, né? A partir do século XVI e XVII, tá certo? Mas nós vamos ver também no século XX como tem sido feito o estudo, tá certo? Muito bem. Então, pessoal, agradeço a todos aí a participação. Obrigado aí pelas perguntas, pelos cumprimentos, né? Então, mando um abraço para todos e vou encerrando por aqui. Boa noite para todo mundo.